Boa noite, doutor Kleber, doutor Fernando, senhorita. Declaro aberta a reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação. Peço ao secretário, o senhor Frederico Nery Andrade Ribeiro, que proceda à leitura da ata de reunião anterior. Boa noite a todos. A ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, finanças, saúde e educação, realizada nos termos do artigo 113 e seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jair Corrêa da Silva, às 19 horas do dia 11 de fevereiro de 2019, estando presente o assessor jurídico da Câmara Municipal, Leonardo Geraldo Cury, e os seguintes vereadores: Cleia Maria da Silva, Edilon Aparecido Martins, Everaldo Eurípides Campos, Frederico Nery Andrade Ribeiro, Itagina Ribeiro Vilas Boas, Jonas Ferreira Lemos, José Adolar Ferreira, Luciano Haroldo Ribeiro Alves e Maicon Donizete dos Santos Xavier. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a discussão dos projetos de lei 01 de 2019, que acrescenta o inciso 8º junto ao artigo 33 da Lei Municipal 477 de 2012, de 2 de janeiro de 2012, e dá outras providências. Projeto 02 de 2019, que institui a gratificação mensal para os membros efetivos das comissões de licitações, pareceristas e pregoeiros do Poder Executivo, e dá outras providências. E projeto 3 de 2019, que autoriza a celebração do termo de fomento com a ROUP, Associação Protetora dos Animais, para o exercício 2019, e autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Referente ao projeto de lei 01 de 2019, o assessor jurídico explicou que está sendo alterada a lei 477 de 2012, no qual está sendo acrescentado um inciso que prevê a realização de uma prova de conhecimento sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, para as pessoas que desejem se candidatar como membro do Conselho Tutelar de Campos Altos. Relativo ao projeto 02 de 2019, o assessor jurídico informou que está sendo criada uma gratificação de 20% a 30% para os servidores do Poder Executivo que participarem da comissão de licitação ou membros de equipe de apoio do pregoeiro. O vereador Everaldo questionou a legalidade das gratificações. O assessor jurídico explicou que a melhor alternativa para evitar ilegalidades seria a apresentação do projeto de lei por parte do Executivo para mudar os vencimentos básicos dos servidores. Relacionado ao projeto 03, o assessor informou que o mesmo não precisa de alterações. Dando continuidade à reunião, passou-se a discussão do veto parcial à proposição 38, que cria programa de pavimentação e sistema comunitário. O assessor explicou que o prefeito quis alterar o texto que foi aprovado pela Câmara Municipal de Campos Altos e que isso não é permitido pela Constituição. Mencionou que o prefeito deveria ter vetado todo o artigo para posteriormente mandar um novo projeto de lei para a Câmara, mudando a redação. Ficou definido entre os vereadores que o veto seria derrubado. Seguidamente, passou-se a discussão dos requerimentos 01, de autoria da vereadora Itagina Ribeiro Vilas Boas. A vereadora explicou que o objetivo do requerimento de sua autoria. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de reuniões, 4 de fevereiro de 2019. Passo a ata em votação. Ata aprovado por todos. Senhores vereadores, passaremos a discussão dos projetos de lei 004/2019, que autoriza o município a celebrar termos de contribuição com a Associação de Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, AMPLA, e da outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto aqui é exatamente igual aquele que foi votado ano passado, né? É uma contribuição que o município repassa para a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, e a contribuição anual do município é R$60 mil. Dessa vez eles até esqueceram aqui de colocar a minuta aqui do convênio, mas a gente sabe que dentro da contrapartida da Ampla está aquelas horas de máquina, né? Já foi discutido aí o ano passado. Já foi discutido. Que às vezes também gasta um pouco a mais, mas tem ajudado também o nosso município, né, doutor? Eu não lembro bem desse falar de quantas, honestamente não lembro bem, mas o ano passado veio completinho. Acho que a gente podia ter, assim, independentemente, isso não atrapalha a votação não, mas seria interessante de todo jeito a gente pedir a cópia do convênio, né? Mandar um ofício para lá. Não impede que seja votado, não, pode votar, ainda mais porque esse é o primeiro turno, vai ser, mas assim, acho que era bom a minuta estar aqui antes de votar o segundo turno, né?
Aí a gente mandou um ofício lá para, viu, Camila, amanhã lá para a prefeitura, para pedir a cópia da minuta do convênio, só para a gente confirmar se está igualzinho ao ano passado mesmo. Aí os senhores, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Passo a palavra aos vereadores. Acho que devemos votar assim, no primeiro turno e pedir lá a minuta do convênio para a gente analisar se está os mesmos termos do ano passado, sem nenhuma modificação. Estão todos de acordo, vereadores? Senhores vereadores, passaremos à discussão dos projetos de lei 005/2019, que cria e organiza a Procuradoria-Geral do Município, dispõe sobre a carreira de advogado assistencialista municipal e dá outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto aqui ele foi encaminhado na semana passada e foi solicitado que ele tramitasse em regime de urgência. Aí, por esse motivo, nós fizemos uma análise superficial dele para ver se tinha alguma coisa que impedisse ele de ir em votação, né? E como foi constatado que tinha algumas irregularidades técnicas aqui, nós nos antecipamos já e fizemos um ofício em nome da Comissão de Assuntos Diversos, apontando para o senhor prefeito que, entre outros pontos, né, os quais poderia ser corrigido pela Câmara através de emenda, tinha um que era um obstáculo que a gente não poderia mexer, que era a questão da forma como estava sendo tratada a remuneração nesse projeto. No projeto original que foi encaminhado para a Câmara, a remuneração dos profissionais, ela estava vinculada à remuneração de outros profissionais. Por exemplo, o vencimento do procurador-geral estava fixado em 50% do vencimento do prefeito. E os vencimentos dos advogados de nível 1, 2, 3, 4 e 5 estavam em 40%, 50%, 60%, 70% e 80% do vencimento do procurador. O problema é que a Constituição não permite você vincular a espécie remuneratória para nenhum fim. Entendeu? Por essa razão, nós fizemos um ofício, o prefeito fez a substituição, mandou um substitutivo aqui, e nesse projeto novo ele colocou os valores, né? Então, esse impedimento que a gente viu no começo, ele não existe mais, agora ele está adequado. Agora, fora esse detalhe, tem algumas outras questões também. Eu vou falar rapidinho aqui, para não tomar muito tempo. O artigo 1º aqui, fica criada na estrutura organizacional do Poder Executivo a Procuradoria-Geral do Município de Campos Altos como instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativa e jurisdicional no âmbito do município, subordinada diretamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, sendo responsável em toda sua plenitude pela defesa dos interesses do município, em juízo e fora dele, tal quais as funções de consultoria e assessoria jurídica sob a égide dos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, eficiência e da indisponibilidade do interesse público. O que é o problema desse artigo aqui? A Procuradoria, você não pode usar essa expressão instituição permanente, que instituição é um termo que, embora ele não tenha uma definição jurídica, a gente usa ele para descrever, normalmente, entidades de natureza privada, por exemplo, fundações, sociedades, né? Então, e até está diferente do artigo 2º, que já fala que é um órgão. Eu acho que da forma como ela foi estruturada, ela é um órgão. A gente tinha que fazer essa correção e tirar isso aqui, que ela é essencial ao exercício das funções administrativas e jurisdicional do município, porque o município não tem função jurisdicional, né? Estado e União que tem, município não tem. E também não pode colocar aqui que ela é responsável pela defesa dos interesses do município, porque isso é uma atribuição que a lei orgânica confere ao prefeito. O prefeito é que defende os interesses do município, em juízo e fora dele. A Procuradoria ela tem uma função de quê? De patrocinar as ações, as causas onde o município for parte,
mas não é ela quem detém essa prerrogativa de defender o interesse do município. Isso é típico do prefeito, né? Está na lei orgânica e, pelo princípio da simetria, assim como está na Constituição do Estado, da Constituição, isso não pode ser alterado. Então, eu acho que esse artigo aqui, a redação dele ficou meio infeliz, precisava de fazer uma emenda, né, colocando que ela é órgão, né, subordinada ao chefe do executivo e com capacidade para representar o município em juízo, só, limitando-se a isso. Eu só fiz uma observação aqui, porque eu não acho que isso é impedimento não, mas a gente poderia talvez até perguntar lá para o Procurador-Geral que dentre as atribuições aqui da Procuradoria-Geral, no artigo 2º, eu não vi a emissão de pareceres, né? Eu não sei, talvez isso tenha sido até intencional, por causa daquele outro projeto de lei que está aqui da licitação, né? É isso. Mas eu achei assim meio... A gente precisava pelo menos perguntar para ele se realmente é isso mesmo, porque uma das funções mais características do assessor é dar parecer, né? Então, só para evitar alguma falha técnica. Isso aqui foi o artigo 4º, parágrafo 2º, que fixava o vencimento do procurador em 50%, foi corrigido, foi colocado um valor, né? E o artigo 5º, inciso 17, precisa mudar a redação para tirar, entre as atribuições do Procurador-Geral, a de transigir, firmar compromisso e confessar. Por quê? Esses poderes, normalmente a gente coloca isso num instrumento particular de procuração, mas a lei não pode prever isso aqui para um órgão público, por quê? Porque o procurador não pode transigir, firmar compromisso e nem confessar, porque o interesse público ele é indisponível. Então, ele sempre tem que atuar em defesa do interesse do município até a última instância. Ou talvez a gente colocar aqui uma redação que permita ele transigir, firmar compromisso e confessar nos limites do que foi estabelecido em lei específica. Porque aí tem a questão da lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que permite o município transacionar em causas de até determinado valor, mas isso quer dizer, tem que ser uma causa muito específica, não pode ter uma lei conferindo para ele um poder genérico de transigir em ação do município. Isso aqui também é inconstitucional, entendeu? Então tem que ser alterado, mas isso também nós podemos fazer emenda aqui na Câmara e corrigir isso aqui. A falha que estava no parágrafo 3º foi suprida, porque ele veio faltando, eles mandaram. O vencimento também foi corrigido. Aqui é o artigo 7º, deixa eu ver se vocês corrigiram aqui, acho que não. O artigo 7º fala que a carreira do advogado assistencialista, ela é classificada nas seguintes classes, que é de nível 1 até nível 4. Né? Tá aqui, ó, tá aqui. Só que no anexo, onde trata da remuneração, que é o anexo 1, ela vai até o nível 5. Né? Então, eu acho que no artigo 7º aqui ficou faltando o nível 4, a gente fazer uma emenda e incluir também, porque senão depois isso pode gerar prejuízo para o... Não achou não, né? Pois é, realmente aqui, ó. O anexo 1 vai até nível 5, tá vendo? Só que no artigo 7º que vai só até nível 4, então tem que fazer uma emenda também, incluir aqui, porque senão quando o servidor atingir aquele estágio ali, ele pode ficar prejudicado por causa de um defeito aqui na legislação que passou batido. Artigo 9º. O artigo 9º está assim, eu vou ler para os senhores. Deixa eu pegar o projeto novo já para não correr o risco de... Ó, o ingresso na carreira de advogado assistencialista dar-se-á na classe inicial mediante prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. O que acontece? Essa parte do artigo que fala que tem que ter a participação da OAB no concurso, para mim ela é ilegal. Porque o que acontece? O cargo de advogado assistencialista, ele já traz como pré-requisito que a pessoa seja bacharel em Direito e que esteja inscrito no OAB. Você não pode trazer para dentro da legislação do município a interferência do OAB
na elaboração do certame, do concurso, porque vamos imaginar a situação, isso não vai acontecer, mas legalmente a gente tem que prever. Se o município quer fazer um concurso e o OAB não concordar, ele não vai poder fazer concurso, porque a lei fala que tem que ter a participação dela em todas as fases. Então isso aqui é uma interferência que não pode existir, entendeu? Dá para tirar também. E agora no parágrafo único do artigo 9º, tem os incisos de 1 a 7, esse inciso 6º não tem nada de ilegal nele não, mas eu fiquei por entender se realmente é necessário. Para você ver, aqui fala dos requisitos para a pessoa ser investido no cargo de advogado assistencialista, que é o início da carreira, né? Ele entra como advogado assistencialista nível 1 e vai progredindo. O inciso 6 fala que ele tem que ter no mínimo 3 anos de prática jurídica comprovada após o bacharelado. Quer dizer, eu acho que para o cargo de advogado assistencialista, na minha opinião, e isso eu vou até me desculpar, talvez eu até extrapolei um pouquinho a minha função, mas as atribuições do cargo são muito simples, entendeu? Normalmente o advogado assistencialista, o que ele vai lidar? Com ações de família, divórcio, alimentos, execução de alimentos, não tem nada assim muito complexo. Então eu acho que exigir 3 anos aqui de prática jurídica para ingresso é um negócio que vai limitar demais, né? Até se tivesse isso na legislação anterior, tinha, né, Frederico, tinha prejudicado, até alguns colegas estão exercendo as funções. Eu acho que, se você colocar um negócio desse aqui, por exemplo, como requisito para nomear o procurador-geral, até vá lá, porque ele vai chefiar a procuradoria do município, você parte do pressuposto que ele tem que ter alguma experiência, né? Inclusive até na área pública. Mas para a série inicial do cargo de advogado assistencialista, eu acho meio exagerado. Eu acho que isso aí podia passar sem isso tranquilamente. E o inciso 7 ele é redundante, ele está sobrando aqui, outro requisito, ter sido aprovado e empossado no quadro de servidores do município de Campos Altos. Está falando a mesma coisa que já está falando no caput, quer dizer, não precisa ficar repetindo, a gente pode suprimir para ficar com a redação melhorzinha. Não, isso aqui está certo, parágrafo 2º. O artigo 11 também, eu acho que ele está sobrando aí, está desnecessário, porque o artigo 10, ele fala o seguinte, ele fala do reenquadramento, porque hoje o cargo chama só advogado, e vai passar a ser advogado assistencialista. No meu entendimento, você está mudando só a nomenclatura, mas eu acho que como um excesso de zelo, né, eles preferiram reenquadrar os servidores que estão no cargo de advogado no cargo de advogado assistencialista, que agora tem um novo nome. Todos serão reenquadrados. Todos. Aí aqui o parágrafo 2º já fala que os servidores estáveis, lotados no cargo técnico superior do serviço público advogado, passarão a ser lotados no cargo de advogado assistencialista. E depois vem o artigo 11 falando mais ou menos a mesma coisa, que o advogado será enquadrado mediante termo de posse perante o prefeito e o procurador-geral, com compromisso formal de estrita observância das leis, respeito às instituições democráticas e diligente cumprimento dos deveres. Eu acho que isso aqui tem duas impropriedades. Primeiro, ele tomar posse perante o procurador-geral, também não está correto, porque a nossa lei orgânica fala que incumbe ao prefeito nomear e dar posse. Então, para não ficar conflitante como está na lei orgânica, isso aqui é desnecessário. Se o parágrafo 2º já fala que ele vai ser reenquadrado, como que é feito o reenquadramento? É um decreto, né? O prefeito vai lá, considerando o teor do disposto na lei número tal, ficam os servidores reenquadrados na seguinte categoria, e pronto. Não precisa disso aqui. Não, aqui não fala só causas de natureza civil. Só causas de... Ver as atribuições aí. Mas é só, basicamente, a área civil. A preponderância é a área de família, por quê? Por uma questão que o cargo ele tem uma natureza, o serviço que é prestado é assistencial. Vereadora, no artigo 5º está as atribuições. E tem muitas atribuições que não estão previstas atualmente. Quer dizer, vai aumentar consideravelmente as atribuições de advogado. Posso citar, por exemplo,
A cobrança de IPTU judicial, que não é feita, mas tudo indica que vai ser feita em breve. Atuação... Espera aí, então. Cadê aquela do juizado especial? É porque esse artigo 5º aqui são as atribuições do Procurador-Geral, mas tem um artigo aqui no final que fala que o Procurador-Geral pode solicitar o advogado assistencialista para prestar serviço junto com ele. Quer dizer, do jeito que está na lei, o advogado pode ser chamado até para dar parecer, para promover a execução fiscal, se for necessário. O Procurador-Geral requisita ele, né? Coloca ele lá, tira ele da defensoria, leva ele para dentro da procuradoria e ele vai lidar com execução fiscal, se tiver, né, parecer, enfim. Parecer é um caso à parte, que é igual eu falei, não estava lá, mas... Oi? Inclusive licitações, mas aí é a questão do parecer, né, que é bom a gente só ver esse detalhe aqui, ó. Eu estava explicando para ele assim, porque no artigo 5º está as atribuições do Procurador-Geral. Mas mais para frente aqui tem um dispositivo que fala que ele pode, quer ver? Que o procurador ele pode solicitar, requisitar o advogado assistencialista para poder auxiliar ele nas atribuições dele. Quer ver? Tá lá, aqui, ó. Atribuições específicas dos advogados assistencialistas. Está no artigo 7º, parágrafo 2º. Prestar junto às pessoas carentes de recursos financeiros orientação permanente, representar em juízo os carentes de recursos na tutela de seus interesses individuais e coletivos no âmbito civil, perante órgãos jurisdicionais do Estado e em todas as instâncias. Promover a mediação e conciliação extrajudicial entre as partes e assegurar aos carentes de recursos em processo judicial o contraditório e a ampla defesa e atuar nos juizados especiais cíveis. Não está assim descrito exatamente quais ações que eles vão desempenhar, mas fala que é básico, que é só na área civil. E quer ver? Cabe ao advogado assistencialista, além das atribuições contidas nessa lei, o dever de executar e auxiliar as atividades de competência da Procuradoria quando requisitado. Quer dizer, aí ele pode ser solicitado para ajudar o procurador nas atribuições dele. Certo. Então, aqui, até no artigo 11. Aí, outro que eu acho que agora isso aqui vai ter que suprimir é no artigo 12, então, as prerrogativas do procurador do município. E aí tem uma série de incisos. O que destacou foi o inciso 6º, que eu acho que do jeito que está a redação dele, ele ficou um pouco exagerado, tá assim. Artigo 12, são prerrogativas do procurador do município, além das previstas na Lei 8.906/94, as seguintes. Inciso 6, ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto onde funcione repartição pública do município e ter acesso direto ou indireto a documentos e informações úteis ao exercício da atividade funcional. Quer dizer, isso aqui, grosso modo, é o cara chegar, meter a mão na porta, entrar e pegar o que quiser. Isso não pode. Por exemplo, se você você precisar de um documento da pasta da saúde, você tem que solicitar ao secretário, até para ele ver se aquilo ali está ou não dentro do sigilo profissional do médico. Então, ele não pode ter acesso direto a qualquer tipo de documento que ele quiser. Ele não pode entrar lá dentro do gabinete do prefeito e pegar o que tiver na mesa dele, né? Ele pode solicitar, eu acho que ele tem a prerrogativa de solicitar a qualquer secretário, né? E qualquer autarquia, mas não ter acesso direto ao documento por conta própria dele. Isso aí não ficou meio assim, arbitrário, né? E o parágrafo 2º ainda desse artigo 12 fala o seguinte: para todos os efeitos legais, o cargo de procurador do município é considerado função típica de Estado. Também não pode.
Primeiro que a gente tem que pensar se procuradoria é uma função típica de Estado. Eu até acho que não, porque não está entre a atividade fim do município. Mas, de qualquer forma, função típica de Estado não pode ser exercida por pessoa que está investida em cargo de livre nomeação. Por exemplo, isso é muito... O exemplo mais fácil da gente citar é a pessoa, aquele funcionário que tem o poder de polícia, que pode autuar, aplicar multa, né? Ele age diretamente em nome do Estado. Então, o ideal, né, o legal é que essas pessoas que exercem essas funções têm que ser funcionário público efetivo, de carreira, entendeu? Isso aqui é entendimento consolidado, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso não. Então, eu acho que isso aqui deve ser suprimido, e até porque isso não vai prejudicar em nada o projeto, ele está meio que sobrando. Agora, no artigo 14, já está acabando, tá? No inciso 1, está assim, ó, artigo 14, são deveres do advogado assistencialista, cumprir jornada de trabalho na forma do regulamento. Esse na forma do regulamento tem que ser suprimido ou modificado. Por quê? Porque dá a entender que a jornada de trabalho pode ser mudada mediante decreto ou uma portaria, e a Constituição não permite que isso seja feito, tem que ser por lei, né? Então, toda vez que precisar mudar, tem que editar uma lei para mudar essa carga horária. Não, pode suprimir sem problema nenhum. Agora aqui no artigo 17. Não, só põe a jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho é o que já está na lei. Vocês vão ver que mais para frente fala, mais para frente fala a jornada de trabalho. Aqui, ó, artigo 17, o regime jurídico da carreira de procurador, assessor, advogado assistencialista ou secretário é o estatutário. Já tem um erro aqui, né? Aplicando-se o que couber às disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Campos Altos, exceto no tocante às expressamente previstas na lei e na Lei Federal 8.994. O que é o problema disso aqui? O advogado assistencialista pode ser regime estatutário. O assessor jurídico procurador não, porque são cargos comissionados. Então, eles não têm os mesmos direitos que o servidor público efetivo tem. Eles não têm progressão na carreira e outros benefícios, né? E eu acho que deveria suprimir também esse excesso no tocante às expressamente previstas na Lei 8.906, porque esse aqui é o Estatuto da Advocacia. E o Estatuto da Advocacia, ele regulamenta o exercício da profissão de advogado como um profissional autônomo ou um particular, né? No âmbito da administração pública, isso é regulamentado por uma lei própria em cada ente, estadual, municipal, como é o nosso caso. O que pode gerar de conflito aqui? Por exemplo, a carga horária. Porque a própria lei fala que a carga horária é 40 horas semanais, mas no Estatuto da OAB fala que é 25. Quer dizer, então você já vai ter uma lei com dois dispositivos que pode gerar um conflito, pode gerar confusão e problema de interpretação futuro. Então é só tirar essa parte que faz menção ao Estatuto da OAB e tem que mudar, não pode colocar também o procurador e o assessor como regime estatutário, porque o nosso município não permite. Aqui, foi? 40. Aqui, ó, o artigo 19 vem, ó, a jornada do assessor e do advogado assistencialista e da secretária será de 40 horas semanais, podendo ser alterado, aqui, ó, isso aqui não pode, de acordo com a conveniência e oportunidade executiva. Isso aqui não pode, também tem que tirar. Por quê? Porque para mudar a jornada de trabalho tem que ser por lei. Se tem uma lei falando que é 40, você tem que fazer uma outra lei alterando aquela para mudar essa carga de trabalho. Não pode ser por ato infralegal, não. Aí, depois tem no artigo 22 um problema com o cargo de secretário. Por quê? Do jeito que está aqui, eu vou ler para os senhores a redação. O cargo de secretária poderá ser nomeado pelo chefe do Poder Executivo por livre nomeação e exoneração para atender às atribuições inerentes impostas ao cargo, bem como recrutar ou deslocar algum servidor efetivo sem prejuízo de sua remuneração para exercer a função de secretário. Então, quer dizer, uma hora o artigo fala que a secretária é um cargo e no final ele fala que é função. Isso é duas coisas diferentes. Se você quer pegar um servidor efetivo e atribuir para ele uma função, isso seria uma função gratificada. Agora, se o cargo é de livre nomeação, isso é um cargo comissionado, é duas coisas muito diferentes. E a lei meio que misturou. Eu até recomendaria
porque de muito tempo para cá a gente tem esforçado muito para tentar fazer com que as leis municipais estejam o mais correto possível, né, dentro da técnica legislativa. Então, o ideal, eu acho que deveria ser criar o cargo de secretário efetivo, entendeu? Um cargo de provimento efetivo, e a gente já inseriu um dispositivo aqui no final da lei, autorizando o prefeito a contratar temporariamente até que venha fazer um concurso. Por quê? Porque se você for imaginar, não é correto você criar um cargo de secretária comissionado, porque esses cargos, pelo menos em tese, eles deveriam ser para a função de assessoramento, direção e chefia, e não é o caso, entendeu? Você cria um cargo comissionado, por exemplo, o cargo do procurador-geral, até um cargo tem característica de direção também, porque ele vai coordenar todos os demais profissionais. O cargo de secretária não, as atribuições são muito simples, até mesmo porque é uma secretária só, então não é chefe dela mesma. Então, o correto é um cargo efetivo, quando vier ter um concurso público, né, eles abrirem essa vaga aqui para prover esse cargo através do concurso, ter um servidor efetivo lá, mas enquanto isso faz a contratação temporária na forma que a Constituição permite. Do jeito que ficou aqui, ficou duas coisas distintas ao mesmo tempo. Isso aqui não tem como a gente colocar isso na lei, não vai ficar correto. Né? Isso pode ser até questionado legalmente depois e falar que um artigo desse aqui é ilegal e aí gera aquela problema danado. A gente pode alterar essa redação aqui também. Parágrafo 2º fala que está previsto no anexo 2 e na verdade é o 3, isso é só uma emenda de redação, sem problemas. Depois no artigo 26, parágrafo 2º, também tem um embaraço técnico aqui que fala que quando houver acordo ou parcelamento do crédito, aqui esse artigo já está falando de execução fiscal, vamos imaginar que o município tem um débito, tem um crédito com uma pessoa que não pagou o imposto e ele executa para receber. Aí fala aqui, quando houver acordo ou parcelamento do crédito, os honorários sucumbenciais incidentes sobre o montante do ajuste serão quitados antecipadamente em parcela única como condição de validade da transação, observado o percentual de 10%. O que é o problema disso aqui? Vamos imaginar que o município faz um programa de parcelamento que vai afetar, inclusive, os débitos que já estão ajuizados. Do jeito que está esse artigo aqui, a pessoa tem que ir lá e quitar os honorários primeiro, antecipado, senão não vai poder homologar. E você cria um problema seguinte, a pessoa foi lá e pagou os honorários, 10% do valor total, aí depois parcelou em 48 vezes. Aí ele paga 2 e para de pagar. E aí como é que fica? Quer dizer, isso vai gerar confusão, aí você vai ter que entrar com cumprimento, prosseguir naquela execução. Se mais para frente o cara for parcelar de novo, ele vai pagar o honorário de novo. Então, quer dizer, isso aqui vai dificultar, né? Eu acho, isso aqui vai prejudicar o município futuramente, quando ele tiver que negociar crédito tributário. Até mesmo porque se a pessoa não tiver condição de dar os 10% de entrada antes, ele não vai poder parcelar. Se você criar um programa aí que conceder um benefício, não, eu vou dividir em 24 vezes, dá um desconto. A pessoa não vai poder fazer esse parcelamento porque ela não vai ter dinheiro para poder pagar isso aqui, porque isso aqui é fora o débito. Entendeu? Então, eu acho que deveria ser assim, põe os 10% direitinho, mas paga de acordo com o que for parcelado, à medida que vai pagando. Isso, entendeu? Então, o parágrafo 5º, nós precisamos melhorar a redação dele, porque está confuso demais. Ele fala o seguinte, olha, no caso de afastamento, salvo em razão de férias, o advogado fará jus à verba honorária proporcional ao período que não estava afastado nos termos da lei. Quer dizer, se você for pensar aqui, aí você vê, se ele estiver afastado por qualquer motivo, ele não vai ter honorários, a não ser que o afastamento for férias. Proporcional ao período em que não estava afastado, quer dizer, mas o período que ele não estava afastado, ele estava trabalhando, então não precisa disso aqui, o arquivo ficou... tem dois problemas, o primeiro é esse aí, se ele afastar por problema de saúde, ele não recebe, mas se ele tiver de férias, ele recebe. Isso aqui, em outros municípios, é tipo caixinha, vocês vão lá e entram com 100 processos de execução fiscal, tantas pessoas pagou, aí eles fazem um caixinha de sucumbência e vai dividir entre os advogados.
Aí, se o advogado tiver de licença de saúde, ele não recebe, mas se ele tiver de férias, ele recebe. Mas aqui, proporcional ao período em que não estava afastado. Então, quer dizer, então o período que ele não está afastado é o que ele está trabalhando. Esse negócio aqui ficou muito confuso. Eu acho que se eles querem colocar o caixinha só para quem está de fato exercendo atividade, então põe que ele vai, no caso de afastamento, ele não recebe e pronto. Ou na hipótese das licenças que estão previstas no estatuto, que é férias, licença paternidade, licença de saúde, em todos aqueles casos, ele vai receber e pronto, tira esse trem de proporcional, que ficou muito confuso. Artigo 28, fica autorizado a abrir créditos adicionais, sem mencionar a dotação que está sendo criada e da onde vai sair a fonte de receita, não pode, porque isso aqui é o que o tribunal chama de cheque em branco, né? Que a Câmara não pode autorizar o Executivo a abrir crédito adicional sem informar o valor e a dotação, onde está criando e aonde está saindo a fonte de custeio. É aquele mesmo problema que a gente já teve em outros projetos aí de crédito adicional. O artigo 31 é aquele problema da secretária, que cria uma gratificação de 30%. Voltando àquele assunto lá dos 10%, dos honorários, que é pagado na hora. Esses 10% vão para os advogados ou para a prefeitura? O advogado. Esse é verbo de sucumbência, por lei, ele é destinado ao advogado. Então, nos órgãos públicos, onde tem muitos advogados, às vezes vários advogados trabalham no mesmo processo, eles fazem um tipo de um caixinha. Todo o valor que entra lá a título de honorário de sucumbência é depositado numa conta separada e chega no final do mês eles rateiam igual para todo mundo. Entendeu? Só que assim, lógico, mais do que justo, até porque a lei 8.906 já fala que o honorário de sucumbência pertence ao advogado. O município não pode ficar com ele. Mas se você colocar que a pessoa tem que pagar antecipado e parcela única, sob pena de não valer o acordo, aí eu acho que você também prejudica muito o município. Não precisa disso, à medida que... Mas quem vai pagar é o município? Não, é a pessoa. O honorário de sucumbência é o seguinte, ele é tipo ele é uma penalidade. Todo processo judicial tem isso. Se você entrou na justiça, né, a não ser quem está sob benefício da justiça gratuita, se você entrou e perdeu, ou se a pessoa entrou contra você e perdeu, quem deu causa ao processo, quem saiu derrotado no processo, tem que pagar o honorário de sucumbência. Ele vai de 10% a 20% do valor da causa. Todo processo judicial tem isso aí. É o juiz que fixa. Ele falou assim, ó, nesse caso aí eu entendo que a demanda foi simples, eu vou fixar no mínimo 10%. Se ele entender que foi complicado demais, eu vou fixar em 15%, 20%. Ele que vai arbitrar. Esse valor que a pessoa paga, vamos imaginar, eu estou dando um exemplo aqui da execução fiscal, que eu acho que vai ser quase que a única hipótese que vai ter um pagamento de um honorário desse. Se o juiz vai lá e entra com a execução fiscal, a pessoa vai embargar, chega no final e fala, não, você perdeu, você tem que pagar mesmo, e é esse valor que você está devendo e pronto. Ele vai lá e fixa um honorário de sucumbência para a parte. Fixei em 10%. Se o seu débito era de R$5.000, agora é R$5.500. Esses honorários de sucumbência, ela não faz parte do débito da pessoa. É uma penalidade que o juiz impõe, a parte que perdeu, e por lei ela pertence ao advogado. O problema é que nos órgãos públicos você tem vários advogados que atuam no mesmo processo. Um dia o fulano, amanhã o Beltrano, no outro dia o Beltrano está de férias, vem o ciclano. Então, como é que você vai dividir isso aí? Quanto que cada um trabalha naquele processo? Não dá para saber. Então, o que eles fazem? Eles criam um fundo ou uma conta separada, tudo que entra, que for no horário de sucumbência, eles vão lá dividir igual para todo mundo e faz o rateio, entendeu? Isso aí isso já está previsto no CPC, já está previsto no Estatuto da Advocacia, não tem nem como a gente tirar, já não pode fazer um projeto de lei falando que não vai caber sucumbência, porque o município não tem competência para isso, né? Mas é o que a gente pode definir como que ela vai ser distribuída entre os profissionais, isso aí a gente pode fazer, né? A única coisa que eu acho que está pecando naquele artigo lá é a questão de impor o pagamento antecipado sob condição de não homologar o acordo, porque aí também pode prejudicar o município, entendeu? Procurador-Geral, eles optaram por não colocar. É comum que esses cargos de comissionado, como é o de
às vezes até o de assessor e de procurador, não tem a carga horária prevista em lei, porque é um cargo de confiança. Então, ele tem que exercer as atribuições dele, né, dure o tempo que durar a jornada de trabalho, né, seja qualquer horário, e da mesma forma que ele não tem uma jornada a cumprir, ele também não tem direitos nenhum decorrente se tiver um excesso. Por exemplo, quem tem essa modalidade de cargo, esses cargos comissionados, não tem hora extra, não tem adicional noturno, não pode ter nada disso, entendeu? O cargo você tem que exercer as funções. Se você fizer em 40 horas por semana, ou em 20, ou em 50, entendeu? Não importa. Seria, entre aspas, como se fosse um cargo de gerente. Você já viu que gerente também não tem hora extra. É uma comparação meio grosseira, mas é mais ou menos isso. Nada impede que a lei, que o município coloque, mas isso aí é usual mesmo. Os cargos dessa natureza, em muitos, no município, no estado, em muitos lugares, não tem carga horária prevista, não. Agora, doutor nada Leonardo, impede que o município mas faça diferente. do procurador já enquadra também nesse aumento aqui? Você fala a questão de salário? Isso. O salário vai ser esse que está aqui no anexo 1. Ó, advogado assistencialista nível 1 a 5 vai de 2.529 a 5.482. E o procurador, aqui ó, o assessor jurídico 4.111,51, secretária 1.240 e o procurador está aqui no texto da lei, ó. Só que não, agora não está aqui, ó, no artigo 4º, parágrafo 2º, R$ 6.852,52. Deve ser 50%, né? 60%? Não, mas eu acho que é 50%. O prefeito é 13 mil e pouco, deixa eu ver. 50%. Ó, eu não sei se é o valor certinho, eu peguei no portal da transparência, né? O subsídio do prefeito é R$ 13.705,04. Aí 50% dá R$ 6.852. Só um minuto, doutor, por favor. No microfone, para o senhor. Faça favor. A todos. Só esclarecendo então essa questão, Tagina, nós temos 2 cargos que estavam ocupados até o ano passado de assessoria jurídica, que é o doutor Alexandre estava nomeado como assessor jurídico, apesar de ser efetivo, ele estava como assessor jurídico, isso quer dizer que ele estava trabalhando dentro da prefeitura, no coração da procuradoria, e a doutora Quinara. Me parece, salvo engano, que esse ano o doutor Alexandre não foi nomeado como assessor jurídico e continua no cargo como efetivo. Então, senhores vereadores, eu queria fazer um esclarecimento seguinte também. Como o doutor Leonardo disse, o nome atual do cargo hoje é técnico superior em serviços públicos, função advogado. Técnico superior em serviços públicos, nível 3, me parece, e função advogado.
o que acontece? Nós temos uma anomalia, até já conversei sobre isso com o Dr. Leonardo, quando da apresentação desse projeto. Em 2011, a essência desse projeto veio a essa casa para ser votado. Por questões políticas, foi aprovado em primeiro turno e não foi. Enfim, o que acontece hoje? Nós temos cargos isolados, que é o técnico superior em serviço público função advogado, cargos isolados que respondem hoje para a Secretaria de Assistência Social. Quer dizer, juridicamente hoje, nós respondemos à assistência social. Nós não temos vinculação ao procurador, vinculação jurídica. Não sei se o senhor entende dessa forma também, doutor Leonardo. A nossa chefe hoje, na defensoria, por exemplo, minha e do Fernando, é o secretário ou a secretária de assistência social. E o que a gente pretende com essa lei é acabar com essa anomalia. Nós queremos responder direto ao procurador-geral, que é advogado, que é mais coerente ele ser o nosso chefe do que uma pessoa que não tem formação em direito. Então, a gente tenta corrigir essa anomalia, né, para a gente ficar. E as funções vão aumentar, como já foi comentado aqui, porque nós vamos poder ser convocados para poder atuar no coração da Procuradoria, como hoje a gente pode, que na verdade hoje, se a gente for ver, nós já conversamos sobre isso também, né, doutor Leonardo? A Defensoria é uma questão meio complicada hoje, né, para ficar, quer dizer, nós estamos cedidos para a Defensoria, mas a gente não tem uma regulamentação. Eu estou na Defensoria desde 2013, mas os senhores se lembram que eu prestava serviço dentro da Prefeitura, eu era paresterista na comissão de licitação. Por questões outras, fui cedido em 2013 à Defensoria, né? E agora, com essa regulamentação, a gente vai passar, apesar do nome do cargo ser advogado assistencialista, para a gente tentar consertar essa questão da cessão para a Defensoria Pública, para não ficar um desvio de função explícito, ficou esse nome. Mas, na verdade, na prática, acho que nós somos procuradores municipais, não é isso, doutor? Procuradores. Quanto às emendas propostas pelo doutor Leonardo, doutor, o senhor tem larga experiência, talvez o único ponto que eu poderia questionar o senhor seria a questão dos 3 anos, mas não influencia em nada, na minha opinião. Quero deixar claro aqui que eu não falo em nome do prefeito, nem da Procuradoria, estou falando em nome dos servidores advogados efetivos. Viu, senhor presidente, que fique claro. Mas acho que as ponderações que o doutor Leonardo fez não modificam, na minha opinião, em nada a essência do projeto. Só correções, justamente. Então, talvez a única observação que eu poderia fazer, doutor, é a questão dos 3 anos. Concordo com o senhor que realmente pode, na questão da Defensoria, não ser tão... Mas ali é uma questão complexa, porque a gente lida com liberdade, porque a gente faz execução de alimentos, e a gente lida com guarda, que são questões complexas. E tem essa questão que a gente pode ser chamada de aparecer lá dentro. Então, talvez fosse colocar um advogado recém-formado numa fria. Mas às vezes também, doutor... Mas não discordo hora nenhuma, concordo com o seu ponto de vista, assim, não altera. Eu só fiz um comentário assim, até eu acho que eu extrapolei um pouquinho do que eu deveria ter falado, né? Até fiz um comentário, mas era uma oportunidade boa também, porque assim, tem você, o Frederico, o Fernando lá, você já é muito experiente. Se colocar uma pessoa mais nova lá também, ele vai aprender com vocês aí dentro de pouco tempo, mas assim, é igual eu falei, isso não é ilegalidade de jeito nenhum, né? Então, senhores vereadores, só finalizando, esse projeto é uma demanda antiga, né? Nós, servidores advogados efetivos do município, a gente não desconhece que os outros servidores também têm defasagem salarial, precisam de estruturar a carreira, isso não é desconhecido por nós. O que eu queria deixar para vocês é o seguinte, para os senhores, essa demanda nossa, ela é uma demanda que vem de 2011, a gente está brigando por isso. Um departamento jurídico forte quer dizer um município forte, uma prefeitura forte. Nós podemos trabalhar, inclusive, em conjunto com vocês, depois de estruturado, porque a intenção nossa é essa.
de fazer a coisa dentro da legalidade. Então, eu acho que nós devemos ter uma carreira própria, independente dos outros funcionários também terem direito. Isso é uma coisa que eu acho que eles têm que brigar junto com vocês. E o próprio departamento jurídico pode ajudar nessa saída, nessa busca de solução, para que seja feito o plano de carreira dos outros servidores. Porque quem vai fazer isso somos nós, advogados. Vamos ser chamados, né? E outra coisa, para finalizar mesmo, queria dizer para vocês que nós trabalhamos muito, principalmente na defensoria. Nós, não sei se os senhores sabem também, eu tenho outras funções dentro da prefeitura. Eu faço parte da comissão de sindicância, inclusive a gente faz processos administrativos para demissões, que é uma coisa. Eu presidi 2 comissões dessa o ano passado também. Então, assim, a gente trabalha muito. E é uma demanda. Departamento jurídico forte quer dizer município forte. Muito obrigado, senhor presidente. Nós estamos aqui nessa reunião, ela é de comissão, mas ela é informal e a gente tem direito também de falar sobre o que a gente pensa, né? Então, toda profissão ela é importantíssima e tem as suas responsabilidades, né? A gente fica feliz de estar estudando sobre esse projeto com os profissionais aqui. A gente entende a necessidade, tudo, né? Mas a gente também, após aprovar esse projeto, não pode deixar de cobrar do prefeito uma posição para o quadro do magistério, que está aí com esse plano de carreira, já arrastando por vários anos, né? A gente não pode deixar no esquecimento de jeito nenhum de lutar por eles. A gente não pode deixar também de jeito nenhum de lutar pelas técnicas de enfermagem, que elas ganham misérias, e são as pessoas que tratam de nós humanos quando chega doente qualquer, nos PSF, no pronto-socorro. É a porta de entrada do ser humano que chega lá doente, é aquela que injeta um remédio em você, é aquela que faz o seu curativo, aquela que afere a sua pressão e ganha miséria. A gente não pode deixar passar também, quero pedir para os companheiros, deixar passar em branco. Eles precisam de um aumento urgente. Então, a gente precisa de olhar todas as classes com carinho, porque funcionário público, ele dedica a sua vida em função do município, e muitas vezes ele não tem um reconhecimento, ele fica sem dinheiro, até para o seu próprio sustento. Tem que olhar todas as classes. Quero pedir o apoio de vocês, para a gente chegar junto ao prefeito e pedir a ele que comece, então, a organizar as outras classes também, dar aumento, fazer os planos de carreira e tudo mais. Certinho? Nós temos visto aí, né, vereadora, que tem funcionário do município ganhando menos de um salário mínimo, né? Então, diante de tantas advertências que tem o projeto, eu peço aos senhores que analisem, vou dar opinião, para a gente que retire ele de pauta, para a gente corrigir o projeto, para a gente analisar ele. Fica a cargo de vocês, com retirada do projeto ou em votação. Fica a cargo de cada um de vocês, para a gente fazer as emendas, né, doutor? A gente até colocou aqui para fazer essa discussão, pode ser feito, inclusive, acho que dá para fazer uma emenda só, em nome da Comissão de Assuntos Diversos, né, que é a comissão responsável pelos aspectos legais, e a gente faz uma emenda só e já corrige tudo isso aí que foi feito, e aí semana que vem ele já está para votação. É porque, infelizmente, não dá para fazer a emenda, né, encaminhar e votar no mesmo dia, o nosso regimento não então, permite. Porque o projeto, às vezes chega projeto na sexta-feira, quer que a gente vota na segunda, chega né, 5 doutor? às 5 da tarde. A gente tem que analisar esse projeto. A gente precisa rever. Não pode engolir projeto a goela abaixo. A gente tem que rever, analisar. Quanto erro não tem esse projeto? Né? Então a gente vai deixar e vai fazer as emendas nele para a gente só analisar. pedir perguntar aqui, porque as outras, a maioria das correções que foram sugeridas aqui não tem muita opção não, só tem mesmo um caminho, mas a questão do cargo de secretária, né,
ela vai influenciar também lá naquele artigo, no último aqui, ó, no 31 também, que prevê uma gratificação de 30%. Quer dizer, essa gratificação seria na hipótese de ser uma função gratificada. Então, a gente precisava definir como que a gente vai tratar esse cargo para eu poder saber como que eu vou fazer a emenda, né? A minha sugestão, o que eu entendo que tecnicamente seria mais correto é aquilo que eu falei antes, a gente coloca esse cargo como cargo efetivo, né, e já insere um artigo aqui no final do projeto de lei, já autorizando previamente o prefeito... Oi? Não, mas eu falo assim, nesse cargo aqui vai criar um cargo para a secretária da Procuradoria, né? Esse cargo seria efetivo, mas já ter um artigo aqui autorizando o prefeito a fazer uma contratação temporária até que se tenha um concurso público para preencher esse cargo, né? Porque não é tecnicamente correto a gente criar cargo dessa natureza como cargo comissionado, entendeu? Porque não é um cargo de direção, de assessoramento, né? Esses cargos, via de regra, a Constituição fala que tem que ser de provimento efetivo, né? Senão daqui a pouco a gente está lá criando problema lá com o Ministério Público de novo, porque contratado, entendeu? Então, vai ficar uma situação provisória, o prefeito fica autorizado a contratar temporariamente, mas já sabendo que assim que ele fizer o próximo concurso, ele já abre a vaga e resolve o problema, põe um servidor efetivo. Os senhores concordam com... Doutor Leonardo, o senhor me permite, eu estava até conversando com o senhor presidente aqui, eu acho que a melhor saída, as ponderações que o doutor Leonardo fez, como eu já disse, na minha opinião, não fala em nome da prefeitura, mas não alteram a essência. E se esse projeto for devolvido para a prefeitura, para ser feitas as correções, inclusive de redação, pode ser que talvez o procurador-geral faça uma redação, que talvez chegue aqui depois, o doutor Leonardo também entenda que não... Então, talvez seja melhor para a gente encurtar caminho e já partir para outra etapa, seria já o próprio doutor Leonardo que vai já fazer as alterações, e aí depois é questão política, se o prefeito entender que não concorda com as alterações, aí é outra questão. Mas eu acho que a gente simplifica do que o procurador-geral fazer as alterações, talvez volta com uma redação que o doutor talvez tenha um entendimento diferenciado. Então, eu acho melhor a própria Câmara já faz as emendas que ela achar necessário, porque aí já não vai ter divergência aqui mais, né? É uma sugestão para evitar, às vezes, um futuro questionamento de alguma redação de artigo, né? Doutor Kleber, a gente agradece a sua presença, a presença do Fernando, sua esposa. A gente vai tentar fazer essas emendas por aqui, às vezes fica a cargo do nosso jurídico, e o que puder fazer aqui a gente vai fazer sim, tá bom? Eu agradeço, presidente, e muito obrigado a todos os senhores, e não poderia deixar de registrar que é um prazer voltar aos microfones dessa casa exatamente 7 anos depois. Então, obrigado a todos e espero que os senhores analisem, tenho certeza que os senhores vão analisar bem esse projeto, e não se esqueçam, departamento jurídico forte quer dizer um município forte. Muito obrigado. Senhores vereadores, passaremos a discussão do projeto de lei 006/2019, que prorroga o prazo para adesão de parcelamento estabelecido na Lei Municipal 792/2018. Prorroga o prazo de adesão ao parcelamento do IPTU. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto aqui ele é muito simples. O objetivo dele é só
Tem um prazo previsto na Lei 792 de 2018, que dava até dia 31 de janeiro para as pessoas aderir ao parcelamento e o pagamento do IPTU com desconto, né? Como muita gente reclamou que cochilou aí, que perdeu esse prazo porque não estava sabendo, aí esse projeto de lei vai estender até 31 de março. 31 de março. É porque fevereiro, a gente vai voltar aqui, já está quase que no final, né? 31, mas eu falei assim, depois de aprovada a lei vai ser mais 30 dias só. Porque o Verinho tinha pedido 30 dias. Eu falei, Verinho, mas vamos pôr 60, porque 30 dias é o prazo de tramitação do projeto. Aí o dia que for aprovado ele já venceu. Então, vamos julgar para 31 de março. É porque a gente foi procurado aqui nessa casa, e em vários locais, que não tiveram informações para estar quitando seus IPTUs. Aí, conversando com o doutor Leonardo, a gente fez essa resolução para mudar essa data para atender a população e também o município. Se o município precisa de arrecadação, por que não? Né? Então... Senhores vereadores, passaremos a discussão do projeto de resolução 01/2019 da nova redação ao caput do parágrafo único do artigo 11 da resolução 18/2012. Estabelece o limite mensal das diárias. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto de resolução aqui que eu pedi para o presidente apresentar, é porque o promotor pediu fazer duas correções aqui na nossa resolução, que trata de diárias, que, como teve a opção, né, no ano passado, de colocar, ele queria que criasse um sistema para o servidor, ou que criasse um sistema de reembolso, ou que colocasse ele no sistema diário. Aí a Câmara acabou optando por colocar no mesmo sistema de diário. Só que do jeito que a redação ficou engraçado, que parecia que o vereador tinha um limite mensal que ele podia gastar e o que o servidor não tinha, entendeu? Realmente ficou uma redação meio confusa. Então, eu alterei a redação do artigo 11 só para falar que o vereador, que o limite aqui de R$ 1.400 é tanto para vereador quanto para servidor. É só isso que está mudando, que já tem o limite de vereador. Aí está passando, o mesmo limite aplica-se a vereador e servidor público, servidor da Câmara. E o parágrafo 2º, o artigo 2º está mudando o parágrafo único do artigo 11 para colocar um limite de diárias quando a viagem for para Brasília, porque nós tínhamos só tirado as viagens de Brasília daquele limite, que é um valor muito baixo, porque normalmente quando o vereador tem que ir para lá, é um congresso, alguma coisa, é mais de um dia, e acaba que não era suficiente. Então, eu coloquei aqui o limite de 10 diárias, que foi o que o promotor sugeriu, mas os senhores também podem mudar isso, se vocês acharem que... Eu dei um Ctrl+C e Ctrl+V, do jeito que ele sugeriu, eu fui e coloquei para não... Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Senhores vereadores, passaremos discussão sobre a possível alteração de quem fará a leitura dos projetos e moções. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, sei o seguinte, não tem nenhum projeto ainda não, mas foi solicitado verbalmente aqui na Câmara que o vereador que fosse autor de um projeto de resolução, de lei, de moção, ou de alguma outra proposição dessa natureza, que ele fizesse a leitura do projeto no plenário. Da justificativa. Tudo bem. Aí o que acontece? É que, de acordo com o nosso regimento, está nas atribuições do secretário-geral fazer a leitura, artigo 86, inciso 4 do regimento, fala que compete ao secretário proceder à leitura da ata e da correspondência, bem como das proposições para discussão e votação, quer dizer, das proposições de modo geral. Então, todos os projetos que são distribuídos na Câmara, por isso que é o secretário que lê, né? Se os senhores entenderem que é interessante, que deve mudar, é só a gente fazer um projeto de resolução e alterar esse inciso aqui do regimento interno, né?
Eu acho que a gente podia fazer essa resolução, até portanto que deixa um pouco a primeira secretária mais descansada, certo? A gente faz, o dono do projeto faz sua leitura da sua justificativa, né? Se tiver todos de acordo. O ano passado, no meu mandato e no mandato da vereadora Cléia, foi todos os vereadores que fez o projeto leiam a justificativa. Mas é interessante a gente mudar o regimento para ficar redondinho, né, para ficar certinho. Aí, se os senhores concordarem, eu faço o projeto de resolução, a gente encaminha semana que vem. Por favor, então, doutor. Quem que vai ser o autor? Eu preciso Pode de ser 3 eu. vereadores, porque está alterando o eu, regimento autor. interno. Everaldo, quem mais? Senhores vereadores, tivemos aí a semana passada do projeto de resolução, o projeto 001/2018, 02, que teve aí um pouco de advertência entre os companheiros. Eu queria ver com vocês se a gente retira de pauta esse projeto para mais análise ou põe ele para votação. Estão todos de acordo a retirar o projeto? Então estão todos de acordo, o projeto vai ser retirado. A gente vai entrar em contato com... Porque o nosso jurídico, ele tem ilegalidade. Então, quando tem ilegalidade, a gente também não pode votar. A gente então, quando tem ilegalidade, a gente não pode votar nessa casa, né, doutor? A gente vai tirar para a gente ver o que vai fazer. Que venha aumento, né? Coloca fixado o aumento. A gente não coloca gratificação, porque ele é cargo comissionado e efetivo. Então, a gente tem que rever essas pendências também, tá bom? Então vai ser retirado de pauta, viu, senhor presidente? Obrigado a todos. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião. Só um instantinho, senhor. Pode falar. A vereadora Cléia me pediu para fazer um projeto de lei de resolução, né? Nós vamos mudar o sistema do servidor para reembolso. Tá? Mas aí, de todo jeito, se vocês não importarem, eu já vou votar só para me prestar conta para o promotor, aí depois, quando a gente fizer as alterações, eu informo novamente. Pode ser assim? Entendeu? Até então, quero pedir desculpa ao senhor presidente aqui, que isso é um pedido não meu, mas sim de todos os funcionários, que são pessoas que têm nome, pessoas que têm família, que infelizmente tem as pessoas de má fé, que acaba criticando os funcionários. Então, esse foi o pedido. Se o nosso querido advogado puder fazer isso por mim. Vou fazer com urgência, pode deixar.